Personagem, entidade, senhora, deusa, santa, criatura, mãe, rainha do mar. Alguns a chamam de Iemanjá e até levam oferendas e fazem petições. As Sagradas Escrituras revela quem ela é, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13. Quando Lúcifer, o anjo caído, foi precipitado do céu à terra após a grande batalha celestial, pelo arcanjo Miguel, porque lá não se achou lugar para ele, juntamente com 1/3 dos anjos que se rebelaram sob sua influência, se espalharam pela terra, e planetas próximos. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. O que são estes 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta? Apenas relembrando, o dragão é o mesmo que Satanás, a besta é o mesmo que o anticristo. Da boca de cada um deles saíra um espírito imundo, semelhantes a rãs que são demônios, e estes demônios vão ter poderes para operar em milagres, e através destes feitos extraordinários conseguirão enganar muitas pessoas, as quais o seguirão e apoiarão o mal na grande batalha final do Armagedon. Sabemos que os 3 espíritos imundos são demônios semelhantes a rãs, mas isso não quer dizer que serão rãs, é apenas uma simbologia. Sabemos também que esses 3 espíritos imundos vão operar milagres e outros feitos extraordinários. São 3 anjos caídos, demônios, ou espíritos imundos, atualmente assim denominados, que através da forma mais profunda e completa de possessão, que é a incorporação ou personificação, que farão parte do desfecho final da história do mundo ou da humanidade. Quero aqui chamar a atenção sobre o segundo demônio, que quando foi expulso do 3º céu, morada de Deus, optou por estabelecer sua habitação, casa, trono, nas profundezas do mar. E como usurpador e imitador que o é, desejou e deseja ser adorado, venerado, preso precisa de cultos ritualistas, oferendas em forma de agradecimentos, petições e de ser lembrado e adorado pelos humanos, obra-prima da criação de Deus, e usurpada por Satanás. As pessoas que não veem Jesus Cristo, Filho de Deus, como o único e suficiente Salvador, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, e o único que realmente merece toda a adoração, facilmente serão enganadas e acabarão por estarem adorando o demônio do mar e a sua imagem, conhecido popularmente como Iemanjá, que nada tem a ver com Maria, mãe de Jesus, uma mulher santa, pura, que foi usurpada por uma entidade maligna, de aparições demoníacas, conhecida como Nossa Senhora. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E a adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Maria, mãe de Jesus, não tem nada a ver com essa entidade conhecida como Iemanjá do Candomblé e Nossa Senhora para os católicos. Maria, a mãe de Jesus, era uma mulher que foi descrita por Deus como agraciada. A palavra agraciada vem do grego e significa, essencialmente, muita graça. Maria recebeu a graça de Deus. Graça é favor imerecido, que significa que é algo que recebemos apesar do fato de que não o merecemos. Maria precisava de graça de Deus, assim como o resto de nós precisa. Maria compreendeu este fato, como declara em Lucas capítulo 1 versículo 47, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Maria reconheceu que precisava ser salva, que ela precisava de Deus como seu Salvador.
A Bíblia nunca diz que Maria foi qualquer coisa além de uma mulher comum que Deus escolheu para usar de uma forma extraordinária. Sim, Maria era uma mulher correta e favorecida, agraciada por Deus. Ao mesmo tempo, Maria era também um ser humano pecador como todos os outros, que necessitava de Jesus Cristo como seu Salvador, como todas as outras pessoas. Eclesiastes capítulo 7 versículo 20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem, e nunca peque. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 6 versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. 1 João capítulo 1 versículo 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Maria não teve uma concepção imaculada. Não há qualquer razão bíblica para crer que o nascimento de Maria tenha sido qualquer coisa que não seja um nascimento humano normal. Maria era virgem quando deu à luz Jesus. Lucas capítulo 1, versículos 34 a 38, mas a ideia de uma virgindade perpétua de Maria não é bíblica. Mateus capítulo 1 versículo 25, falando de José, declara, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. A palavra, até, claramente indica que José e Maria tiveram união sexual após o nascimento de Jesus. José e Maria tiveram vários filhos juntos depois que Jesus nasceu. Jesus tinha 4 meio-irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, Mateus capítulo 13 versículo 55. Jesus também tinha meia-irmãs, mas não são nomeadas e nem se conhece seu número, Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Deus abençoou e agraciou Maria dando a ela vários filhos, o que naquela cultura era a mais clara indicação de que Deus estava abençoando uma mulher. Uma vez, quando Jesus estava falando, uma mulher na multidão proclamou, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste, Lucas capítulo 11 versículo 27. Nunca houve melhor oportunidade para Jesus declarar que Maria era verdadeiramente digna de louvor e adoração. Mas qual foi a resposta de Jesus? Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, Lucas capítulo 11 versículo 28. Para Jesus, a obediência à palavra de Deus era mais importante do que ser a mulher que o pôs no mundo. Em nenhum lugar das Escrituras Jesus, ou qualquer outra pessoa, dirige qualquer louvor, glória ou adoração a Maria. Isabel, parente de Maria, a louvou em Lucas capítulo 1 versículos 42 a 44, mas seu louvor é baseado no fato de que Maria daria à luz Jesus. Não foi baseado em qualquer glória inerente a Maria. Maria estava perto da cruz quando Jesus morreu, João capítulo 19 versículo 25. Maria estava com os apóstolos no dia do Pentecostes, Atos capítulo 1 versículo 14. Entretanto, jamais se menciona Maria depois de Atos capítulo 1. Os apóstolos, em nenhum lugar, dão a Maria papel proeminente. A morte de Maria não é registrada na Bíblia. Nada é dito sobre Maria subindo aos céus, ou tendo qualquer forma de papel exaltado no céu. Maria deve ser respeitada como a mãe terrena de Jesus, mas ela não é digna de nossa adoração ou exaltação. A Bíblia, em nenhum lugar, indica que Maria pode ouvir orações, ou que ela possa ser mediadora entre nós e Deus. Jesus é nosso único defensor e mediador no céu. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5. Se fosse oferecida adoração, exaltação ou orações, Maria diria o mesmo que os anjos, adora a Deus. Apocalipse capítulo 19 versículo 10 capítulo 22 versículo 9. A própria Maria dá para nós exemplo, direcionando sua adoração, exaltação e louvor somente a Deus. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada.
que me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. Lucas capítulo 1 versículos 46 a 49. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse capítulo 14 versículos 6 a 11. Exegeses baseado nos estudos bíblicos de Elias Barbosa, Mistérios da Eternidade, terceira parte.